Atos capítulo 14, eu vou ler do verso 8 ao verso de número 19. O texto diz assim: Em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos, e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: Apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: Os deuses em forma de homens baixaram entre nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazeis isso? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos, contudo não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Vamos orar. Santo Deus, que o Teu Espírito, nesse momento, fale ao nosso coração por meio da Tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, venha, ó Deus, nos orientar. Precisamos ouvir a Tua voz, precisamos o conselho do Senhor receber, a fim de vivermos, ó Deus, em novidade de vida, a vida abundante que Jesus Cristo veio para nos dar. Nos ajude, ó Deus, a pautar a nossa vida por meio da Escritura, que ela esteja bem gravada no nosso coração, a fim de não pecarmos contra o Senhor. Que o nosso pensamento nesse momento seja levado cativo ao pensamento de Cristo, que a nossa atenção esteja voltada para a Tua palavra, que nada venha nos distrair, ó Deus, mas que o Teu povo, que se chama pelo Teu nome, esteja de fato atento à Tua voz. Te louvamos e já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a igreja do Senhor, ela continuará a crescer. Quando nós falamos isso, há muitas pessoas nos nossos dias que começam a duvidar dessa verdade, sobretudo por causa de tempos difíceis. Há lugares, há países onde a presença cristã já é quase imperceptível, países que outrora enviavam missionários e que agora estão recebendo missionários para serem de fato reevangelizados. E quando nós vemos essas notícias, às vezes muitas pessoas falam isso: um dia vai chegar aqui. A igreja, ela uma hora vai estagnar, ela vai parar de crescer. Alguns acham de fato difíceis os dias que nós vivemos, e aí começam a dizer: se nós fôssemos como a igreja de Atos, se nos nossos dias acontecessem tantos milagres como ocorria lá em Atos dos Apóstolos, talvez assim a igreja continuasse a caminhar, talvez isso fizesse com que a igreja crescesse mais rapidamente. Mas quando você olha para Atos dos Apóstolos, que é o livro que narra exatamente o testemunho da igreja e a sua expansão, você percebe que o que fez a igreja crescer foi a palavra e a pregação da palavra. Em Atos, os milagres estão acontecendo de fato pelas mãos dos apóstolos e pelas mãos por aqueles que são enviados pelos apóstolos, com o fim de confirmar primeiro a messianidade de Jesus Cristo,
Segundo, confirmar o envio dos apóstolos por parte do Senhor Jesus e mostrar que aqueles homens que estão agora pregando e estabelecendo os fundamentos da igreja, que aqueles homens de fato eles tinham autoridade vinda do Senhor Jesus Cristo para lançar estes fundamentos. A igreja crescia por causa da pregação. E o texto que nós lemos nessa noite ajuda a compreender um pouco essa verdade. Veja só, as perseguições passaram a ser uma constante na vida dos apóstolos. Nós vimos isso nos versos anteriores, no contexto onde está inserido o nosso texto. Paulo e Barnabé haviam chegado lá em Antioquia da Psídia, e dali eles pregaram o evangelho, e no final eles foram expulsos daquela cidade, Antioquia da Psídia. E dali eles vão para Icônio. O que eles fazem? Entram na sinagoga, pregam a palavra, o final nós já conhecemos. Levanta-se um tumulto na cidade, há de novo uma grande perseguição. De igual forma, eles estão sendo perseguidos, ultrajados, apedrejados. E agora então, se você olhar o finalzinho ali dessa perícope, que vai do verso 1 até o verso 7 do capítulo 14, finalzinho dela, diz aí que no verso 6, sabendo eles que vinha a perseguição, o apedrejamento, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o evangelho. E o texto que nós lemos hoje vai narrar exatamente os fatos que ocorreram ali na cidade de Listra. O que aconteceu em Listra? Veja só nos versículos 8 ao versículo 10. Em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. O primeiro fato que você percebe aqui em Listra é um milagre para corroborar a pregação. Olhe bem para o texto e veja se não é isso que está acontecendo. Diferente das outras cidades, das cidades anteriores, Lucas não está dizendo aqui que Paulo foi até uma sinagoga, o que dá a entender que não havia sinagoga ali na cidade de Listra. E Lucas começa dizendo que Paulo está anunciando o evangelho na cidade. Ele está cumprindo a ordem de Jesus, indo pelo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E isso fica bem claro no versículo de número 9, quando você tem Lucas dizendo que um homem que ali estava ouviu falar Paulo. Ouviu falar Paulo o quê? O evangelho. Paulo está pregando, ele está pelas ruas anunciando o evangelho da salvação. E esse homem que ouviu falar Paulo, ele vai ser descrito aqui por Lucas como um aleijado, veja lá no verso 8, que costumava estar assentado todos os dias em certo lugar. Se você olhar a estrutura de Atos dos Apóstolos, você vai perceber que o que vai acontecer daqui para frente é que Lucas vai fazer um paralelo entre o ministério do apóstolo Paulo e o ministério do apóstolo Pedro. Muitas coisas que aconteceram aqui no ministério de Pedro vão acontecer também no ministério de Paulo. E eu dizendo isso, talvez você já lembre que Pedro foi até o templo e ali estava um homem aleijado. Um homem aleijado que pediu esmola, e ali houve um grande milagre, houve a pregação da palavra e houve salvação. Aqui você tem os mesmos elementos acontecendo. Você tem um homem que está assentado costumeiramente, apesar de Lucas não afirmar aqui que este homem mendigava, possivelmente era isso que ele estava fazendo ali. Costumeiramente ele se colocava em um lugar da cidade para pedir esmolas, e era um homem então conhecido por todos. Lucas, ele faz questão de dar detalhes. O homem que nunca havia andado, este homem não sabia o que era caminhar, ele não sabia o que era ficar de pé. E o que o texto está dizendo é que este homem aqui do versículo 8, que nunca pôde andar, ouviu falar Paulo. E agora Paulo volta a sua atenção para ele. Veja isso que Lucas diz no texto. Paulo, fixando nele os olhos,
Paulo olhou para aquele homem, percebeu a atenção que aquele homem estava dando à sua pregação, e aí a nossa tradução diz: vendo que possuía fé para ser curado. É isso que o texto diz na nossa tradução, mas uma possível tradução de curado aqui é salvo. Vendo que possuía fé para ser salvo. Ele está ouvindo a palavra, e Paulo está percebendo que aquele homem está crendo. Ele está ouvindo e está dando atenção à pregação de Paulo, e parece que essa é uma ideia possível e que faz muito sentido aqui nesse texto. Perceba bem, este homem ouve o Evangelho, ele crê no Evangelho, e acontece uma cura ao mesmo tempo. Lembra-se do ministério de Jesus? Eles levam um homem para ser curado. Jesus está andando, pregando, e de repente levam um aleijado para ele, na esperança de que Jesus o fizesse andar, caminhar. Jesus está fazendo vários milagres, cegos estão enxergando, este homem pode voltar a caminhar, e a primeira coisa que Jesus diz àquele homem: perdoados estão os seus pecados. E aí começa o alvoroço. Quem é esse homem? Quem ele acha que ele é? Que negócio é esse de perdoar pecado? Só quem pode perdoar pecado é Deus. O que vocês acham mais fácil? Dizer estão perdoados os seus pecados, ou dizer levanta e anda? Para vocês saberem que eu tenho poder para isso, ou que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, levanta e anda. E aquele homem se põe de pé. O milagre é para comprovar exatamente o que Jesus havia feito, salvado aquele homem. E aqui no contexto você vê exatamente a mesma coisa. Você vê Paulo pregando, aquele homem tendo fé, e um milagre que vem para corroborar a pregação do apóstolo. Um milagre em Atos, e não só em Atos, mas também nos Evangelhos, ele nunca vai ser um fim em si mesmo. Ele sempre vai trazer por trás uma lição. E é isso que você percebe aqui. Veja o versículo 10. Paulo diz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Assim que ele ouve a ordem de Paulo, ele se coloca de pé e ele está andando. Então esse milagre aponta exatamente para o poder do Evangelho de salvar, como costumeiramente está aqui acontecendo em Atos, como aconteceu com aquele homem que estava lá no templo e que ouviu de Pedro: eu não tenho nem ouro nem prata, o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Aquele homem está crendo também no Senhor Jesus Cristo. O que acontece aqui em Listra é exatamente isso, um milagre para corroborar a pregação. E este homem agora pode mais do que simplesmente andar, ele pode caminhar com Cristo. O milagre confirma a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Qual é o primeiro fato ocorrido em Listra? Um milagre para corroborar a pregação. E é por isso que nós precisamos enfatizar, irmãos, a pregação da Escritura, ela tem que acontecer em todo o tempo. Nós somos testemunhas do Senhor. A pregação, ela precisa acontecer na igreja, para a edificação da igreja. A pregação precisa acontecer no dia a dia, para que aqueles que são do Senhor venham à fé. Esse foi um instrumento que Deus decidiu usar para salvar pecadores, e é por isso que nós precisamos estar bem sensíveis às oportunidades que nós temos para fazer exatamente o que Atos disse que nós precisamos fazer. Ser testemunhas de Jesus em Jerusalém, Judeia, Samaria, confins do mundo, ou no seu condomínio, no seu trabalho, na sua vizinhança, por onde quer que você ande. Você é uma testemunha do Senhor Jesus Cristo. E agora Paulo está numa cidade, ele não tem uma sinagoga para ir, como ele faz costumeiramente. E o que ele faz? Ele aqui não vai dar para pregar o evangelho, porque não tem uma sinagoga. Ele vai para o meio da rua. Ele começa a anunciar o evangelho onde ele pode anunciar. E isso nos mostra que não há locais ou momentos específicos a fim de que você testemunhe de Cristo. Nós precisamos tirar da nossa cabeça que existem momentos especiais
para se falar do Senhor. Nós estamos no mês onde as pessoas dizem isso, né? É o mês onde é mais fácil falar sobre Jesus. Não é não. As pessoas não estão querendo ouvir sobre Jesus, apesar de a propaganda de muitos ser essa. As pessoas estão com o coração mais sensível, não estão. O que as pessoas querem nesse final de ano? Elas querem o que elas querem todo ano. Elas querem paz, elas querem paz na terra entre os homens, elas querem prosperidade, elas querem saúde. Um pouquinho mais para frente começarão as músicas de muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. É isso que o homem quer. Mas alguns vão dizer, não, é uma data mais sensível. Não há momento em que o homem está mais sensível ao Evangelho. A realidade de 1º de janeiro a 31 de dezembro é aquela descrita por Paulo em Romanos. Não há quem busque a Deus, não há quem entenda. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Então não espere um momento específico para falar, fale em todo tempo. Aproveite as oportunidades. Isso quer dizer também que a pregação para a salvação não acontece também na igreja, e às vezes nós achamos isso. Não, eu tenho que levar o meu amigo na igreja para ele ouvir a pregação. Não, ele tem que ouvir de você. Você está sendo colocado por Deus ao lado do seu amigo, que não conhece a Cristo, para poder falar a respeito da razão da sua fé. Os perdidos precisam ouvir a respeito de Cristo. Essa é uma missão urgente. E nós não precisamos escolher tempos, datas ou locais específicos, sabendo que a pregação ou a salvação se dará sempre que alguém atender a palavra de Deus. E a cura aqui do ex-aleijado, ela é efetuada para corroborar a pregação, e ela serve de uma ilustração formidável a respeito da fé. Porque aquele homem que nunca havia andado, aquele homem que nunca havia caminhado, ele começa agora a caminhar, não só fisicamente, ele está caminhando agora espiritualmente com Cristo. Se você olhar o Antigo Testamento e verificar o que o Messias faria quando viesse, você vai ver que os milagres, eles são descritos, eles não são aleatórios. Os coxos vão andar, os cegos vão ver, os surdos vão ouvir, mas não é para ver outras pessoas simplesmente, ver a Cristo. Não é simplesmente para escutar o pai, a mãe, os amigos, mas dar ouvidos à palavra. Não é simplesmente para poder correr e jogar futebol, mas poder caminhar com Cristo. Há uma realidade espiritual por trás de cada uma dessas ilustrações e dessas curas. E se você quiser perceber isso, vá lá no texto que nós lemos durante a liturgia. Isaías capítulo 35. E você tem aqui o seguinte, a partir do verso de número 5. Aqui está uma profecia sobre os milagres que comprovariam que Jesus Cristo era o Messias. E a partir do verso 5, você tem assim: então se abrirão os olhos dos cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. É isso que iria acontecer. Você vai ver isso se cumprido no ministério de Jesus Cristo. Os coxos saltarão como servos. Veja que parece a mesma linguagem que Lucas está usando lá, certo? Aquele homem, quando ouviu falar Paulo, ele saltou e se colocou de pé. E é isso que a profecia está dizendo. Os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A areia esbraseada se transformará em lagos, a terra sedenta em mananciais de água, onde outrora viviam chacais, crescerá a erva com canas e juncos. E aí perceba o verso 8. E ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo o louco. Verso 9, ali não haverá leão, animal feroz não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão nele.
E a linguagem da profecia aponta exatamente para o caminho onde aqueles que outrora eram coxos estarão andando, chamado de caminho santo. E agora este homem aleijado, este homem que nunca havia dado um passo sequer, dá o seu primeiro passo, caminhando com o seu Senhor e com o seu Salvador. Ele está no caminho santo, ele está no caminho por onde precisamos andar. É Jesus que o faz caminhar até o Pai. Esse é o maior milagre, a salvação, que corrobora a verdade da palavra de Deus e a pregação do Evangelho. Jesus Cristo liberta pecadores para que estes possam caminhar com Ele, para que estes possam andar com Ele. Essa é uma expressão bastante interessante e importante no Antigo Testamento. Talvez você se lembre aí de Enoque, que andou com Deus e Deus o tomou para si. Nós precisamos caminhar com o Senhor, como este homem agora aleijado durante toda uma vida, ouve a palavra, entende o Evangelho, crê no Messias, caminha com Cristo. O primeiro fato ocorrido aqui em Listra é esse. É um milagre que corrobora a pregação do Evangelho. Mas há um segundo fato ocorrido aqui. E o segundo fato é a atribuição desse milagre a ídolos. Veja que interessante, versos 11 a 13. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter, a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Vai lá no verso 19 agora. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Primeiro fato, houve um milagre para corroborar a pregação. O segundo, pessoas da cidade atribuíram esse milagre a ídolos. Curiosamente, o fato, e diferente do ex-aleijado que creu em Jesus Cristo, creu no Messias por causa da pregação e foi alvo do milagre, as multidões que estão em volta, estão assistindo tudo aquilo que está ocorrendo, elas têm uma reação diferente, porque veja, o verso 11 vai dizer que havia ali muita gente. Lucas diz: quando as multidões viram o que Paulo fizera, ou seja, muita gente estava ali. E qual foi a reação da multidão? Veja o que Lucas diz: gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram entre nós. Eles estão espantados, eles estão maravilhados com o que está acontecendo, mas eles não estão dando ouvidos à pregação. A pregação fala do Messias, mas eles estão dizendo: os deuses estão fazendo milagres. Mais do que isso, os deuses estão entre nós. Os deuses em forma de anjos, eles estão gritando em sua própria língua. Lucas diz, em sua língua materna, o que dá a entender que no princípio, quando eles começam a gritar efusivamente, Paulo e Barnabé ainda não estão nem entendendo o que está acontecendo e o que eles estão gritando. Eles vão se dar conta daí a pouco, porque eles vão tentar oferecer sacrifício a eles. Mas em princípio aqueles homens estão gritando, mas estão gritando na sua própria língua. Os deuses estão entre nós. E eles conheciam então várias histórias, várias lendas a respeito dos deuses. Quais são os deuses que estão ali para eles? Zeus e Hermes. Você fala, não, estão aí Mercúrio e Júpiter, ou Júpiter e Mercúrio. Esses são os nomes traduzidos para nós aqui, mas eles são nomes gregos, traduzidos do nome romano, Zeus e Hermes, equivalente Júpiter e Mercúrio. Paulo é chamado de Hermes, ou de Mercúrio. Eles consideravam Mercúrio um porta-voz dos deuses. Era esse Mercúrio. E Paulo está ali pregando, e Paulo prega, este homem se levanta, está ali Mercúrio.
E a Barnabé, eles então atribuíam o nome do outro deus. Veja o verso 12. A Barnabé chamavam Júpiter, a Paulo Mercúrio, porque este era o principal portador da palavra, e a convicção daqueles homens é que ali estão deuses, e eles agora querem adorar a esses deuses. O sacerdote do templo, que ficava bem próximo ali na entrada da cidade, ele leva animais para o sacrifício. Veja aí o que o texto vai dizer no verso 13. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava na frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar junto com as multidões. Toda aquela multidão está com o sacerdote, eles vão até os apóstolos, eles querem sacrificar. Os versos seguintes, 14 a 18, eles vão mostrar qual foi a reação dos apóstolos. A gente vai ver já já, mas veja o verso 19. Agora, sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Veja o que está acontecendo. Primeiro, o milagre aconteceu, as multidões daquela cidade, gentios, estão atribuindo o milagre a deuses do panteão greco-romano. Mas agora, os judeus daquelas cidades por onde Paulo já tinha passado, perceba isso, os judeus, veja no verso 19, de Antioquia e de Icônio. Paulo passou por Antioquia da Pisídia, pregou, foi expulso, foi para Icônia, pregou, foi expulso. Os judeus foram atrás. Agora eles estão lá em Listra, eles despertam a multidão que está ali, e agora chegam os judeus e começam a instigar aquela multidão. Juntam-se gentios e judeus, ambos que rejeitaram o Messias, contra Paulo e contra a pregação de Paulo. Não é interessante isso aqui? A reação destes homens é diferente da do aleijado. O aleijado creu e o milagre foi operado. Estes homens viram o milagre, mas eles não creram. Eles estão enfurecidos. O aleijado creu em Deus. Estes homens atribuem o milagre a deuses falsos, e eles estão de fato enfurecidos. Eles acham que Paulo morreu apedrejado. Por que eles estão enfurecidos? Um terceiro fato ocorrido aqui: a glória foi dada a Deus pelos apóstolos, e essa é a razão da fúria destes homens. Veja o verso 14 a 18. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazeis isso? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos, contudo não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isso, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. A razão da fúria daquelas multidões contra Paulo e Barnabé é que quando eles veem as multidões querendo adorá-los como deuses, eles pregam de novo. Eles tiram a glória de si e atribuem a glória a Deus, porque quando eles percebem finalmente que aquela multidão está achando que ali estão dois deuses, Júpiter e Mercúrio, quando eles percebem que as multidões estão trazendo animais para sacrificar, eles rasgam as suas vestes. Esse gesto demonstra como eles estão aborrecidos com a idolatria daquele povo. Isso faz lembrar Cornélio lá atrás, quando
Pedro chegou na casa dele e ele se prostra, e Pedro fala: não, se levante, eu sou homem como você. Estes homens estão reagindo à idolatria. Isso aqui nos faz lembrar também Herodes, capítulos antes, que recebeu glória indevidamente e foi morto diante da multidão. Talvez todas essas coisas estejam na mente dos apóstolos agora, e eles então, percebendo que o povo os trata diferente como deuses, eles rasgam as suas vestes, e então diante de tudo o que eles estão vendo, eles dão a glória a Deus. Verso 14: ouvindo isso, os apóstolos rasgam as suas vestes, saltam para o meio da multidão e fazem uma pergunta: senhores, por que fazeis isso? Qual é a razão de tudo isso? O que eles estão dizendo é: não tem razão para isso aqui não. Nós somos como vocês, nós somos homens como vocês. Veja a expressão: nós também somos homens sujeitos aos mesmos sentimentos. Nós somos iguais, nós não temos nada diferente em nós mesmos. Não fomos nós que fizemos isso. Lá atrás, os apóstolos, quando o coxo foi curado na porta do templo, as multidões começaram também a exaltar os apóstolos, e Pedro disse: por que vocês estão fazendo isso? Como se pelo nosso próprio poder tivéssemos feito esse homem andar. E agora a pregação é a mesma. Os apóstolos não atribuem glória a si mesmo, não atribuem poder a si mesmo, mas eles dão poder a quem é devido. Não fomos nós, nós somos tal qual vocês são, homens sujeitos aos mesmos sentimentos. Mas há uma questão aqui, eles dizem: e nós vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo. Agora perceba como os apóstolos vão aproveitar essa situação para inserir o Evangelho, ou para falar do Senhor Jesus Cristo. Eles estão dizendo o objetivo do milagre. Tudo o que foi operado aqui é para que a nossa pregação seja ouvida, e que vocês se convertam dos ídolos, que aqui que ele está descrevendo como coisas vãs. Ele está chamando os dois deuses que aquele povo cria de coisas vãs. É assim que o Antigo Testamento se fala dos ídolos. A idolatria é coisa vã, é coisa inútil, é coisa sem sentido. Paulo está dizendo: o Evangelho está sendo anunciado para que vocês abandonem as coisas vãs e se voltem a um Deus vivo, diferente de deuses inanimados, de imagens de escultura inanimadas. Agora, como o público é diferente, lá atrás eles foram a uma sinagoga. O que eles faziam na sinagoga? Eles liam a lei e explicavam a lei, apontando para o Messias. Eles estão diante de um público agora que não conhece a lei. Eles não conhecem o Antigo Testamento, e então eles começam a pregação de um ponto diferente. Eles falam da criação. É assim que eles começam a sua pregação. Nós estamos falando sobre o Deus que fez todas as coisas. Veja aí no verso de número 16 e 17. Finalzinho do 15, desculpe. Para que dessas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles. Os deuses ali, Zeus, era o Todo-Poderoso. E Paulo está dizendo: Todo-Poderoso é Jesus Cristo. Não há ninguém como Jesus Cristo. Foi Ele que fez os céus e a terra e o mar e tudo o que há neles. É assim que João começa o seu evangelho também, não é isso? No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas pelo Verbo, por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Paulo está dizendo: nós estamos pregando o verdadeiro Deus Todo-Poderoso, aquele que fez todas as coisas. E eles continuam:
o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. E agora então você percebe aqui aquilo que acontecia e ocorria no Antigo Testamento, onde Deus tinha uma nação particular e peculiar, onde para que houvesse salvação, Israel precisaria viver a lei para que as nações viessem até Israel. Agora não. Agora a ordem é que Israel, ou o Israel de Deus, vá até as outras nações. E é isso que está acontecendo aqui. Lucas já descreveu o evangelho em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e agora atingindo os confins da terra. Paulo está dizendo isso. Esse Deus, em outros tempos, deixou que as gerações passadas andassem nos seus próprios caminhos, ou seja, eles não tiveram a palavra, eles não tiveram a revelação que Israel teve da parte de Deus, mas ainda assim, Deus não deixou de dar testemunho de si. Veja o verso 17, contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Lembra de Davi? Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras, deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. O que Davi escreveu é exatamente o que Paulo está dizendo aqui. A revelação, a lei do Senhor, que é perfeita e restaura a alma, que foi dada a Israel, não foi dada a outras nações na antiga aliança. Mas ainda assim, os céus proclamam a glória de Deus. É por isso que Paulo pode chegar na epístola aos Romanos e dizer que Deus está irado com os homens, porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos de Deus podem ser vistos na criação. Os homens são então indesculpáveis. Paulo está dizendo ou pregando exatamente esse evangelho, dizendo que esse Deus que deixou as nações andarem por si mesmas, dando testemunho nas obras da criação, era o Deus que eles estavam anunciando. O Deus Todo-Poderoso, mais poderoso do que Zeus. O Deus que fez tudo, céus, terra, mar. O Deus que cuida da sua criação. Este Deus se deu então a conhecer em todas as épocas por meio da criação, e agora ele se revelava por meio de Cristo, e o evangelho chegava até essas cidades. Paulo está confrontando a crença daquele povo, mas mesmo assim no verso 18, Lucas diz que foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. E aí então no verso 19, que eu já falei, eles estão incendiados pelos judeus e apedrejam a Paulo. Quando os judeus, que já estavam irritados com a pregação de Paulo, dizendo Jesus é o Messias, chegam na cidade, eles pegam essa população que também está irada com a pregação de Paulo, que falou contra os seus deuses, e aí juntou, como a gente diz, a fome com a vontade de comer. Rapidinho, quando os judeus partem para cima de Paulo, as multidões também estão incendiadas. Eles não querem ouvir a pregação. E aí então nós podemos pensar em algumas aplicações desses dois últimos pontos. Eu deixei para fazer as aplicações juntas. E a primeira delas é a seguinte: se milagres levassem pessoas à fé, não teria ocorrido o que ocorreu aqui em Listra. Se milagre convertesse alguém, você teria uma multidão se rendendo a Jesus Cristo. Mas ao invés disso, elas estão enfurecidas. E o que aconteceu ali, meus irmãos, é realidade também nos nossos dias. As pessoas querem as benesses de Deus, elas querem os milagres, elas querem as suas vidas melhoradas. Elas querem, como alguns dizem aí, que o final do ano é a época propícia, porque os homens querem as coisas.
E elas querem paz, elas querem harmonia. As pessoas estão atrás de tudo aquilo que é bom e que vem de Deus. Elas não querem o Senhor, tal qual esses homens. Uma coisa boa é ver um aleijado de pé. Quem fez isso? O Deus que fez todas as coisas, Jesus Cristo, o Messias. Não, isso aí nós não queremos saber. O milagre nós queremos. Quem fez foi Zeus. Quem fez foi Zeus. Mas eles rejeitam a pregação. Eles não querem um Salvador. O homem não quer um Salvador. E a não ser que o Senhor abra os corações e quebre os corações, não haverá conversão. Não fosse a obra do Espírito Santo no coração daquele aleijado, a reação não seria diferente do restante da cidade. E é por isso que Paulo, em Efésios, vai dizer que a salvação é pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. Foi Deus quem operou salvação no aleijado, e foi Deus que pelo mesmo Evangelho fez com que corações estivessem endurecidos. E é por isso que você tem que entender que a igreja não precisa de milagre para crescer. Nunca precisou. O que faz com que a igreja cresça e se expanda é a pregação do Evangelho. É a fiel proclamação de um Salvador e de um Redentor que está na pessoa de Jesus Cristo. Essa é a notícia que nós devemos dar aos homens. Foi isso que os apóstolos anunciaram, é isso que nós percebemos aqui em Atos dos Apóstolos. Paulo fez isso e é isso que nós também precisamos fazer. Então, aproveite as oportunidades que o Senhor conceder a você e não tenha medo. Porque outra lição que você aprende aqui é que você não precisa ter receio de confrontar crenças diferentes das suas. Eu estava lendo um comentarista e ele falou com muito cuidado aqui, dizendo o seguinte, que Paulo, ele teve todo o cuidado para não ofender aqueles que estavam ouvindo. Eu falei, não. Paulo não teve eu não estou dizendo que Paulo quis ofender, mas Paulo não teve o cuidado, não, Paulo simplesmente falou, não foi Zeus que fez nada, quem fez foi o Deus Criador de todas as coisas, Jesus Cristo. E ele falou de forma bem clara, o resultado disso foi a morte, ou a quase morte e o apedrejamento. Paulo confrontou a crença daqueles homens, e nós precisamos confrontar crenças. Anuncie que o Senhor é o Criador de todas as coisas, anuncie, mostre que Ele é aquele que sustenta a criação, e anuncie que fora de Jesus Cristo o que há idolatria, coisas vãs. Essa é a pregação de Paulo. Nós pregamos o Evangelho para que vocês se convertam das coisas vãs para o Deus vivo. O Deus que nós cremos e pregamos e proclamamos e que devemos anunciar às pessoas. Mas muitos cristãos, com medo de desagradar as pessoas, elas deixam de falar a verdade do Evangelho libertador. Não, eu prefiro manter a amizade, eu prefiro manter o respeito, eu prefiro permanecer junto com o amigo, ou com o parente, ou com quem quer que seja, e aí nós deixamos de falar a verdade. E quando não há pregação da verdade, não há possibilidade de salvação. Amor é anunciar àqueles que estão próximos de nós, que o homem está debaixo da ira de Deus, que o homem não pode fazer nada para agradar a esse Deus, e que esse Deus enviou o seu Filho a fim de redimir pecadores e reconciliar pecadores consigo mesmo. Essa é a pregação do Evangelho. Arrependam-se e creiam no Salvador, no Senhor Jesus Cristo. Semanas agora, um famoso cantor gospel, que diz que é pastor também, participou lá do programa da Fátima Bernardes, na Globo. E ali representantes da Umbanda e de algumas outras religiões
uma conversa bastante ecumênica, ele simplesmente não se posicionou como Paulo se posiciona em Listra. Porque alguém disse lá que Deus criou todas as religiões, e ele simplesmente assentiu e balançava a cabeça. Pastor, ou se diz pastor. Numa oportunidade de confrontar outras crenças, não de ser mal educado, mas de dizer, eu não creio desse jeito. A Bíblia diz o contrário disso. Não, a tolerância. E na camisa dele, vários símbolos de várias religiões. Respeito. Ok? Respeito não significa concordância. Eu posso respeitar pessoas sem concordar com elas. E como cristãos que sabem a verdade do Evangelho, nós simplesmente não podemos nos calar, nós precisamos dizer, porque eles dizem. Quando eles estão dizendo, o importante é ter uma fé, o importante é ser bom, o importante, eles estão falando a respeito das suas convicções. E nós deveríamos falar, o importante é se render a Cristo. Nós não somos bons, não dá para ser bom. Bom é o Senhor que nos resgatou. Nós precisamos proclamar, nós precisamos anunciar. Agora, o tipo de comportamento que teve esse pastor, cantor, leva muitos não crentes a elogiarem este homem. E eu começo a ficar com o pé atrás, como quando não crentes começam a elogiar crentes, por conta dos seus posicionamentos. Quem dera tivéssemos mais crentes como fulano de tal, é crente, mas é mais progressista. Como é que pessoas que não temem a Deus, que odeiam o seu Salvador, amam as suas ideias? Alguma coisa está errada. Talvez as suas ideias não sejam as mesmas do seu Salvador. Porque o que Jesus disse foi, o mundo me odiou, o mundo vai odiar vocês também. Nós temos falado, nós temos nos portado como fiéis testemunhas do Senhor. Cristãos, irmãos, devem apontar sempre para Cristo, para o Salvador, dar glória a Deus. É isso que eles estão fazendo. Eles não se privam de falar a verdade, e você não pode se privar de falar a verdade em nome de um pretenso ecumenismo que não tem nada a ver com Deus. Deus não é ecumênico. E aí algumas pessoas dizem, mas esse negócio de cristão é muito exclusivista, não é? Não tenha medo de dizer isso. O seu Senhor disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Acabou. Não foi eu sou um caminho, tem alguns outros por aí. Eu sou o caminho, não há possibilidade de chegar ao Pai senão por mim. O cristianismo tem esse caráter, não mude esse caráter do cristianismo. É pecado. Não estabeleça vias que Deus não estabeleceu. O caminho é um só, Jesus Cristo, o Redentor. E se você quer Deus, você precisa passar necessariamente por Ele. Você precisa necessariamente caminhar com Jesus Cristo, como aquele homem aleijado que se levanta para caminhar pela fé. Sem Cristo, você talvez caminhe, mas o final do caminho, ele não é bom. O final do caminho é terrível. Tal como o Provérbios diz, há caminhos que para o homem parecem ser muito bons. Ao final, são caminhos de morte. Caminhe com Cristo. Essa é a pregação. Esse é o caminho. Andai nele. Agora, fazendo o que a Bíblia ordena, ou seja, pregando de verdade, sendo testemunha de verdade, fique preparado para as pessoas estarem contrariadas, ou até enfurecidas, como estes homens que apedrejam a Paulo. E alguns não vão cessar de perseguir, como aqueles judeus. Pensa só, Paulo já tinha ido embora de Antioquia, já tinha passado por Icônio, já estava lá em Listra. Os judeus de Antioquia estão atrás de Paulo, perturbando a cabeça de Paulo.
Eles saem da sua cidade e vão até onde Paulo está, e eles fazem uma grande algazarra para apedrejar o apóstolo. Talvez seja por isso que Paulo tenha escrito para Timóteo: Timóteo, todos aqueles que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Paulo experimentou isso, Paulo percebeu, soube o que era isso. Então estas coisas acabam por acontecer nos nossos dias. Talvez você não leve uma pedrada, mas talvez falem de você, talvez venham caluniar, talvez digam coisas que não deveriam ser ditas, mentiras. Prepare-se, prepare-se, a vida cristã envolve isso aí, perseguição. Posicionar-se ao lado de Cristo envolve todas essas coisas. Quando você fala para as pessoas nós precisamos viver de forma correta, nós precisamos ser honestos, nós precisamos amar o próximo, estou indo para a igreja, quer que eu ore por você que está doente? Ninguém reclama geralmente. Uma ou outra pessoa que vai dizer assim: não ora não. Pega um vizinho não crente que está doente e fala assim: estou indo para a igreja, vou pedir para orar por você. Não, por favor, ore. Dificilmente alguém vai falar não. Agora, fale de Cristo. E como eu disse, os homens querem os benefícios, eles não querem um Salvador. O problema se dá quando você fala isso, quando você fala de Jesus, quando você fala que não há salvação em nenhum outro, quando você fala que o caminho é exclusivo por Ele, aí dá problema. Então enfrente o problema, proclame o seu Redentor. Tal qual os habitantes de Listra, as pessoas sempre quererão os milagres, mas não vão querer saber de quem faz milagres e que chama homens ao arrependimento. Agora veja só, o texto mostra que homens que temem a Deus, que conhecem a Cristo, não devem receber louvor. A população está ali, o milagre foi feito por meio dos apóstolos, eles se prostram diante dos apóstolos e falam assim: não, 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 a glória é para Deus. E isso acontece muitas vezes em seitas pseudo-cristãs, onde os líderes da igreja são curandeiros e as pessoas vão atrás dos curandeiros. O pessoal quase se mata para pegar o lenço fedorento de suor do boiadeiro da televisão. E ele diz mesmo: é isso aí, é milagre, sou eu que faço. Isso não é evangelho, isso é o oposto do que os apóstolos fizeram aqui. Aí vocês perguntam: não tem isso no nosso meio? Não, tem. Tem, mas tem de uma forma diferente. Nós somos mais sutis na idolatria. Nós começamos a criar fã-clubes de pregadores. Fulano de tal, Beltrano, e aí começa a guerra sobre quem é o melhor pregador. Quem é melhor, quem prega mais, quem faz isso, quem faz aquilo, fila para ouvir não sei quem. Nós fazemos de forma diferente, a nossa idolatria ela é mais sutil. E meus irmãos, essa mentalidade de ídolo e fã é pecaminosa. Então pregadores que exaltam a sua própria capacidade ou ouvintes que exaltam os pregadores, esquecendo que pregadores são frágeis instrumentos nas mãos de Deus poderoso, também ofendem ao Senhor. Nós somos homens como vocês. Foi isso que Paulo falou? Sujeitos aos mesmos sentimentos, pecadores, pó, do mesmo jeito que vocês. Então aponte para Cristo, louve a Deus por Jesus Cristo, que usa pecadores. Não louve homens, não crie fã-clubes. Adore somente ao Senhor, dê toda a glória a Cristo. Quais são os fatos ocorridos em Listra? Houve um milagre para corroborar a pregação, que mostra que milagres nunca foram um fim em si mesmo, mas serviam para apontar, de novo, para a divindade de Jesus Cristo, para comprovar a autoridade dos apóstolos, que estavam fundando ali, ou lançando os fundamentos da igreja. Então enfatize, não os milagres, mas a Cristo e a pregação. Com isso nós não dizemos, Deus faz milagre não, mas cremos, Deus é um Deus
que faz o que ele bem entender. E o maior milagre é quando ele pega um homem morto em delito e pecado e transforma esse homem em alguém vivo, que tem vida abundante. Porque ser aleijado e andar é uma grande coisa durante alguns anos. Ser morto e agora estar vivo é para a vida eterna. É para estar com Cristo para todo sempre. Enfatize o Senhor Jesus Cristo na proclamação da palavra. Houve ali a atribuição dos milagres a ídolos. E essa é a razão de se enfatizar a palavra que aponta para Cristo. Fora de Jesus só existe idolatria, meus irmãos. E tudo que é feito por cristãos deve louvar a glória do seu Senhor. Quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazer isso para a glória de Deus. Foi o que os apóstolos fizeram. Eles deram toda a glória a Deus. Nós pertencemos ao Senhor. Nós somos chamados para ser suas testemunhas. Nós fomos comissionados para falar das obras do Senhor Jesus Cristo. Então não lamente que em nossos dias nós não temos tantas coisas extraordinárias acontecendo. A palavra está sendo pregada, o Evangelho está sendo anunciado, mortos estão sendo trazidos à vida, a igreja do Senhor está crescendo e continuará até o dia que o último eleito se converter e o Senhor Jesus Cristo retornar para julgar a terra. Até lá, seja fiel. Proclame o Senhor, enfatize o Evangelho a todos que estão à sua volta para a glória do seu Redentor.